Ainda estamos no dia 1. É depois do vídeo da introdução. É onde eu tento começar a planejar o meu escopo e por onde eu vou começar. Então eu tenho que falar um pouco de mim mesmo pra mim, né? Pra tentar ir puxando na memória as coisas. Eu nasci em São Paulo, de uma família de mãe nordestina, pai japonês, e tenho uma irmã, mais velha, 2 anos. E isso também vai dar base para outros vídeos, que é explicando um pouco sobre o que eu sei disso e no que me afeta, o que foi construído, a imagem mental disso para mim. Mas vamos lá. Nasci em São Paulo. Obviamente não vou ter muitas lembranças do meu primeiro ano de vida, eu acho. Acho que deve ser algo muito impossível. Deve ser algo que só passa na sua cabeça em sonho, que você fantasia. Então é muito raro você ter algumas lembranças assim, tão jovem. Mas eu começo a lembrar. Tem algumas lembranças fantasiosas, sabe? De quando você vê algumas fotos suas quando você é bebê ou coisa do tipo. E você fica com a impressão que sabia o que estava acontecendo. Então eu tenho essa, tipo, vendo uma foto ou outra, eu já cheguei a sonhar, a achar que eu estava naquele cenário, com coisas que pareciam ser verídicas, entendeu? Nesse sonho, nessas memórias loucas que aparecem durante você dormindo, ou assim, bem aleatoriamente ela vem dar um lapso na sua cabeça e você lembra de coisa muito estranha. Como tipo, você fosse bebê e você era bebê e a pessoa quebrou um copo que caiu próximo de você, ou era uma festa e você consegue se lembrar de todo mundo em torno. Então eu tenho essas lembranças assim, mas são flashes que, rico em detalhe, eu não vou ter no momento, mas eu posso vir ter e depois eu posso comentar pra mim, pra entender que se isso é fantasia mesmo ou tem algum fundo de verdade assim na minha cabeça, de real, né, de verídico. E aí passa-se mais uns anos, eu ainda sei, né, sei que morei em São Paulo, mas eu acho que já começa a vir umas questões de memória entre 3 e 4 anos de idade. Eu me lembro de andar com a bicicleta de rodinha na sala. Meu pai era gerente de revenda e minha mãe era do lar. Ela, né, ela tinha uma máquina de costura, ela sabia costurar, mas ela era do lar. E eu lembro eu e minha irmã, e eu lembro de andar na bicicleta na sala, porque como em São Paulo já sempre foi muito perigoso desde quando eu era pequeno também, então ninguém deixava criança brincar na rua. Ninguém brincava na rua, ninguém fazia nada de coisa assim, porque minha mãe sempre foi muito zelosa em relação a isso. E então brincava eu e minha irmã, eu andava de bicicleta na sala. Eu lembro de ser muito pequeno. São, são lembranças que são lembranças assim, meio que em flash. São lembranças que elas não são, vamos assim, tão sólidas, mas eu tenho plena consciência de estar andando de bicicleta, de estar com a minha irmã indo pro beliche. Eu lembro de sempre a gente ir muito pro hospital, porque a gente ficava muito doente e a gente ia muito pro hospital. Então talvez pelo fato da bicicleta, talvez fosse a lembrança em relação a algo feliz, e o ir pro hospital era uma lembrança de algo mais traumático. Então eu cultivo essas lembranças.
não são ricas em detalhes até o momento, porque eu ainda era muito jovem, deveria ter 4, 5 anos no máximo. Então elas vêm através de flash. Posso me lembrar de mais coisa? Posso me lembrar de mais coisas. Então eu vou passar para mais algum ano à frente. Eu acho que lá para os meus 5, 6 anos eu ainda estava em São Paulo. Eu saí de São Paulo acho que com 7 para 8 anos, 6, 7, foi nessa faixa de idade. Então nessa ainda tenho lembrança de festa junina. Eu era muito bebê ainda, assim, 5 anos para baixo. Eu lembro a fogueira, eu lembro do frio que era muito frio. Eu lembro de alguns aniversários. Eu lembro. Eu acho que com 8. Não, eu já tinha voltado para São Paulo. Mas assim, eu lembro. Você vai entender que quando eu fizer uns adendos meio estranhos, é que eu que tava, quando eu falei que já tinha voltado para São Paulo, porque eu lembrei da cirurgia de fimose que eu fiz quando eu era pequeno. Então, tem muita lembrança da cirurgia de fimose. Mas eu era muito pequeno e também acho que pelo fato de ser traumático não tem lembranças mais vívidas. Eu lembro, ainda nessa fase de São Paulo, ir pro zoológico. Eu também era muito pequenininho. Eu só acho que só fui voltar no zoológico de novo lá pros 12 anos, quando eu fazia algumas viagens para Rio Grande do Norte, São Paulo. Mas de férias, essas viagens assim. Mas aí a minha coletânea de lembrança, ainda de São Paulo nessa fase até os 5, 6 anos, era isso, era festa, era tipo ano novo, assistindo VHS da Branca de Neve, da Disney, ou aqueles especiais de Natal, junto com a família, que na maioria era 90% japonesa, porque era a família do meu pai. Não lembro de festas com a família da minha mãe na época, porque a família da minha mãe tava mais um para cada lado, então tava mais do lado da família do meu pai. E aí as coisas que eu me lembro dessa fase de São Paulo, quando eu era pequeno, basicamente era ficava doente, não ficava doente, era brincar em casa, era alguns episódios de felicidade, mas muito singela, porque era a minha troca no máximo com a minha irmã. Não tinha crianças na época na minha família, eu era o caçula da minha geração, eu fui o caçula, então não tinha muita troca com criança. E aí até essa idade até São Paulo, as memórias vão ficando mais loucas a partir daí. A partir dos 6, 7 anos vai ficando mais louca. Que é o período que a gente sai de São Paulo, porque aí eu vou misturar um pouco do que eu lembro e do que me falaram, né? Porque tem muita coisa que você sabe, depois que você amadurece, você conversa, você pergunta e você vai descobrindo algumas coisas. Então, tipo, já vai com uma autocrítica aí no meio, já vai com umas análises diferentes, umas observações um pouco já adquirida com o passar do tempo. Então, nessa mudança, o que eu me lembro é que meu pai tinha se aposentado. E aí minha mãe tinha eu e minha irmã, e a gente ficava muito doentinho por causa do clima de São Paulo e tudo mais. E aí a gente resolveu, não me lembro se foi uma vez ir de férias, que talvez acho que foi ir de férias. A gente foi passar umas férias no Nordeste e a gente simplesmente ficou bom. Não teve mais crise de asma, não tive mais nada.
não teve crise alérgica. E a gente voltou. Essa primeiras férias, se eu não me engano, eu lembro sim. É uma férias que a gente foi para uma praia e assim, eu ficava junto com a minha irmã. Ela não tinha sofrido. Eu acho que foi. Ela deveria ter uns 8 anos, 9 anos. A gente foi para uma praia que tinha muita pedra. Mas eu lembro de alguns dias antes disso acontecer. Eu lembro que a gente foi para uma casa de praia nessa mesma época e também foi visitar essa outra praia que é Ponta Negra. Na Ponta Negra é onde tem o Morro do Careca. E tem uma praia que se chama Ridinha, no Natal, Rio Grande do Norte. Ridinha ou Redinha, não sei, é alguma coisa assim. Eu posso ter esquecido o nome correto. Mas aí tinha uma casa de praia lá. E ali eu lembro de ter feito amizade pequeno, brincava, ia pra praia, corria atrás do siri, né? A areia branquinha, eu lembro. Lembrança negativa da época, eu não tenho muitas. Eu lembro uma vez que minha mãe ia dar remédio pra mim e eu me escondi dentro do carro. Era um carro azul, uma Brasília, eu acho, se eu não me engano, que o pai tinha. Eu fui me escondi na Brasília, embaixo do banco do passageiro do lado do motorista. Eu entrei ali onde fica a perninha e fiquei. Minha mãe ficou gritando para chamar para comer melão. E eu achava que comer melão era tomar remédio, xarope com gosto horrível. Aí eu me escondi. Aí minha mãe simplesmente ficou desesperada porque eu tinha desaparecido e ela começou a correr na praia. E aí, pelos gritos e tudo mais, eu fiquei mais assustado ainda. E na minha cabeça, o que eu consigo me lembrar, eu fiquei com mais medo de sair. Minha mãe nunca foi de me bater, nunca. Enfim, teve um episódio só que lá pra frente, em outras memórias, eu também tenho essa memória, que foi uma única surra. Que não chega a ser surra, foi uns tapinha. E aí, mas eu lembro que nesse dia da praia, ela gritou. Todo mundo me procurando e tipo, todo mundo procurando em direção à praia, né? Porque, né, deveria estar na praia, não deveria estar dentro do carro escondido, né? E aí eu fiquei em torno de, sei lá, 1 hora. Minha mãe já tava com o coração na mão, vendo os cabelinhos boiando na praia, qualquer coisa. Aí eu resolvi sair ou me encontraram. Eu não... Sinceramente, o momento de me encontrar eu não lembro. Não lembro. Mas eu lembro de estar com medo, não medo de sofrer punição por ter desaparecido, entendeu? Eu tava primeiro bolando uma estratégia na minha cabeça, isso eu tenho plena consciência do que eu lembro. Eu tava bolando uma estratégia na minha cabeça pra não tomar um remédio, que na verdade era comer melão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E depois eu tava com medo dos gritos, do desespero, sabe? O desespero, o grito me amedrontou muito, porque assim, parecia que na minha cabeça minha mãe não gritava, ela uivava, sabe? Tipo, ela tava uivando, ela tava desesperada. E eu tava com muito medo do que eu tinha causado, provavelmente. É isso que me pega. Meu receio era o que eu tinha causado. Mesmo não tendo muita distinção na época, e até um pouco parecendo aqui que eu tô performando, né, a minha lembrança, tava mais relacionado a isso mesmo. O que reverbera dentro de mim agora é que meu pensamento era de putz, o que foi que eu causei? Minha mãe tá lá desesperada, gritando, falando, não vou sair daqui. Era isso na minha cabeça. E eu fiquei até me encontrar. Nessa época também eu lembro de brincar muito com a minha irmã.
Não tanto, mas lembrava das brincadeiras. Eu consigo lembrar da textura da parede dessa casa, que eu passava a mão na textura da parede, era uma parede rebocada, pintada com cal. Então era um reboco rústico, casa de praia, né? Então eu lembro da textura da parede, eu me lembro das camas de alvenaria, porque quem casa de praia antiga não era cama, era uma cama em box feita de tijolo, né? Só jogava o colchonete e o colchão em cima e você dormia. Lembro da sala, da cozinha, lembro dos detalhes da parede, do telhado de madeira e telha à vista. Lembro do barulho do mar à noite, que parecia que estava na porta de cada zona, as ondas lambendo a, a entrada. Eu lembro de cada detalhezinho, mas eu não consigo lembrar exatamente o dia, não consigo. É um conjunto de lembranças que me retomam ao contexto geral. Pequenas lembranças, pequenos flashes de lembranças daquele momento. Lembro que eu voltei depois de algum ano de novo para lá, que não foi só foi um ano que eu fui para essa praia da Redinha. E lembro que muito provavelmente nesse mesmo ano, ou foi numa outra viagem, porque aí eu não vou lembrar exatamente a data específica. Lembro que a gente foi para a praia de Ponta Negra e a gente estava nadando perto do Morro do Careca. Na época o Morro do Careca podia subir, atravessar. A gente pequeno brincava subindo e descendo o morro. E minha irmã tava lá. Eu nunca, assim, é uma coisa que eu tenho que falar que eu acho que eu não falei na introdução. Não vou colocar nome pra ninguém, porque tipo, isso é um vídeo pra mim mesmo, então não faz sentido eu ser o nome de todo mundo. Então não preciso dar nome aos bois. E aí eu lembro da minha irmã ir nadar próximo de mim e bater o joelho numa pedra. Só que a pedra fica muito afiada, porque a água tudo mais, aquela pedra meio vulcânica, né? Tipo aquelas pedras de coral, alguma coisa assim que fica na água e vai se amolando com as ondas. E ela cortou o joelho, lembro disso. Lembro de ter tirado, alguém tirou ela no colo. Lembro da cor do sangue na água. E lembro da gente retomar para casa. Aí se apaga a lembrança, porque eu não consigo lembrar de mais coisas nesse período. Meu próximo flashback, que agora o vídeo já está um pouco chegando no meu tempo limite, assim, que eu estou estipulando para mim. Meu próximo flashback, que eu acho que também dá para falar hoje, vou fazer mais um vídeo. Eu vou assim, eu vou fazendo um vídeo atrás do outro, enquanto for lembrando, eu vou fazendo, enquanto for cronológico, enquanto der tempo, né? Porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas assim, eu lembro, meu próximo flashback ainda também vai estar nesse contexto de praia, porque era que eu acho que, nossa, recapitulando aqui, teve mais uns episódios de praia, ainda era mais ou menos nessa idade, que nesse momento eu tô entre 7 e 8 anos. E aí as lembranças começam a ser muito expansivas, porque parece que é um multiverso, porque vai aparecer várias lembranças da mesma época em locais diferentes. Então eu vou tentar segmentar aqui, quando eu pausar esse vídeo por outro, para tentar entender se eu vou ainda para o conceito, com o contexto de praia, ou se eu vou ficar mudando. Mas assim, até nessa época, se eu for terminar esses últimos 2 minutinhos agora do vídeo para falar um pouco sobre o que eu conseguia ter julgamento de mundo, se eu lembro se eu tinha algum contexto de mundo, eu vou dizer que tudo era muito novo para mim, porque assim, na minha cabeça eu estava isolado em São Paulo e começava a ter oportunidade de brincar com outras crianças, estava tendo a oportunidade de viver uma vida que até então era muito hipotética e eu não sabia que ela existia, simplesmente não sabia. Para mim tudo se resumia, eu ainda não fazia, eu não ia para a escola. Eu não ia, minha irmã já ia para a escola, mas eu acho que pelo fato de sempre ficar um pouquinho doente aqui e ali,
Eu não fiz, eu acho que eu comecei a estudar, acho que eu tinha uns 7 anos. Ah, foi quando foi pro interior, foi muito velho, eu não sabia, eu acho que eu era da minha sala a pessoa que não sabia ler. Eu terminei a alfabetização sem saber ler, nem acho só um nome talvez eu soubesse. Mas aí é aí que as lembranças vão ser mais vastas. Então vamos pro próximo vídeo. O critério vai ser mais ou menos ano, idade, porque eu não vou conseguir lembrar cronologicamente das coisas com exatidão. Então vamos pro próximo vídeo para tentar continuar. Eu acho que na faixa etária ainda dos 8 anos. É isso, acho que uns 8 anos. 7, 8 anos.